bem-vindos a mais um Porta de Hangar que vai pelo YouTube todas as quartas-feiras a partir das 15 horas. Oferecimento da ONOLED Black Hawk Ponto Aero, Delta 5 simuladores de voo e Marius Cabeleireiro. Vocês têm que entrar lá no YouTube e dar aquele sinalzinho de joinha, fazer sua inscrição, porque senão a gente não tem visualização. É importante pra gente, pra sobreviver, e eu ficar com meu emprego aqui, senão a dona Reca manda eu embora. O nosso convidado de hoje, ele é fotógrafo, não tem nada a ver com aviação, mas tem histórias incríveis sobre a vida dele como fotógrafo desde 1900 e quanto, Sérgio Jorge? Obrigado. Desde 1956, profissionalmente trabalhando. Mas coisa, antes disso tudo, eu quero fazer a seguinte coisa. Te dar exatamente um livro para você como presente, que conta obrigado. 60 anos de profissão como fotojornalista. Gente, 60 anos de profissão como fotojornalista. Esse cara tem tanta história, mas tanta história. Como é que... Muito obrigado, Sérgio. Olha, deve ter aqui, deve ser maravilhoso. Fotos lindas. Onde se abre tem coisa boa. Isso aqui, Joelma. Joelma, o incêndio do Joelma. Incêndio do Joelma. Pra você ter uma ideia, esse homem fotografou o 1000º gol do Pelé. Tá bom pra vocês ou não? Não é isso, Sérgio? Também. É, negão. Como é que surgiu a fotografia na sua vida? Eu posso dizer para você que começou com uma brincadeira. Em 52, você vê como faz tanto tempo, eu levei um filme para Revelado, um piquenique que eu participei, que eu era molequinho, devia ter uns 9, 10 anos, né? Não, um pouquinho mais, uns 12 anos, e senti aquele cheiro do revelador, né? E pedi para o fotógrafo, será que o senhor deixa ver como é que faz a revelação? Ele falou, não dá porque é tudo no escuro, mas você pode vir aqui no quarto escuro ver como é. Aí ele me mostrou mais ou menos e falou, e eu me convidei exatamente para participar um determinado dia, seguir uma revelação, aquela coisa toda. Aí eu gostei, aquele cheirinho, entrou na veia, entrou no corpo, e eu resolvi, então, depois de muito tempo, aprendendo, ser fotógrafo. Mas é que nem na aviação, né? Tem um vírus na aviação, o aerococcus, e nós temos o fotógrafo-coccus, é isso? Você pegou esse aí e está com você até hoje. Exatamente. Sérgio, mas você também tem um irmão fotógrafo? Tenho. Propriamente ele veio comigo, porque eu fazia meus trabalhos já aqui em São Paulo como profissional, e como eu trabalhava no jornal, eu não tinha tempo de fazer entrega. Então ele ia entregar, conversava e tal, até que depois de muitos anos nós fizemos um estúdio fotográfico chamado Jorge Estúdio, e que estamos funcionando propriamente até hoje. Desde 56 até hoje. Até hoje, fazia foto publicitária também. Bem propriamente depois que eu parei de fazer o fotojornalismo, mais ou menos. Eu continuei trabalhando como fotojornalista, como freelance para a Editora Abril. E os filhos estão com você ou não? Meus filhos estão, são fotógrafos. O José Carlos, meu irmão, que é meu sócio, o Serginho, que continua a fotografia, e o Luciano também, ele fez toda a parte digital, né? Mas propriamente agora ele parou, saiu e está sendo um funcionário de um amigo dele que atende a alta cúpula do Banco Itaú. Então está todo mundo encaminhado. Está todo mundo encaminhado, graças a Deus. Que bom. Agora, como fotógrafo, muitos prêmios? Eu posso dizer que bastante prêmios. E qual foi o primeiro prêmio que você ganhou na sua vida? Foram de foto amador, pertencendo, na época eu brincava com fotografia no Fotoclube de Amparo. Tá. E o prêmio mais importante? O mais importante foi o Prêmio ESSO. O Prêmio de fotografia, ESSO 1960. Gente, Prêmio ESSO, ele ganhou o primeiro Prêmio ESSO, é isso? Exatamente. Qual a foto que você tinha? É um laçador que laçou um cachorrinho e a criança, o garoto com 8, 10 anos, veio brigar com o laçador no laço para tentar salvar o cachorro. Propriamente ele não salvou o cachorro foi para a carrocinha, que era a carrocinha, né? E depois que saiu publicado na Manchete, 4 páginas, a Manchete pediu que ele localizasse o garoto, que eu fosse ver se o cachorro estava vivo, e de fato conseguimos achar o cachorro vivo. Paguei um valor de, acho que era 8 cruzeiros à época, puseram aquela plaquinha, aquela coisa toda, e o garoto voltou a ter o cachorro. E o menino deve ser um senhor hoje em dia. É essa foto que nós estamos vendo na TV aí, Sérgio Jorge?
exatamente. É uma sequência. Isso não tinha digital na época, era filme. Não, que o quê? Era Rolleiflex. Rolleiflex. E ainda eu tinha 5 fotos no final do filme na câmera. Foi as 5 fotos que eu fiz. Rolleiflex, para quem não sabe, é aquela câmerazinha, parece um caixãozinho, um caixotinho, né? Um caixotinho com você 2 lentes. faz assim e plac, te fotografava. Bati, ou seja, tinha que ser rápido no gatilho. Rápido no gatilho. 5 fotos e aconteceu assim na minha frente, a 4, 5 metros, né? Deu tempo de fazer 5 fotos. Que legal. E Focar com essas tudo. eu ganhei o prêmio ESP. Que meus parabéns. Mas eu usei muito a Rolleiflex. Era a câmera, para mim, daquela época de trabalho, né? Sérgio, a gente quer falar com você, é lógico, a respeito de aviação. Qual foi, assim, o primeiro fato, né? Que, na verdade, uma história que você contou para mim nos bastidores, sobre a sua ida para Brasília, mas logo no comecinho, quando estava inaugurando ainda Brasília, quando estava construindo Brasília. De fato. Mas tem uma história antes que eu gostaria de contar. Pode contar, por favor. Eu fui fazer a convite da Mercedes a primeira passagem de veículos, chamada Caravana da Integração Nacional, em 1959, de Belém do Pará até Brasília, que era propriamente o trecho principal das 4 caravanas que saíam, norte, sul, leste e oeste. A do norte, porque ela vinha de Brasília, de Belém do Pará, atravessando 2.200 quilômetros da floresta amazônica até chegar em Brasília. Foram 12 dias de viagem, sendo que ainda no último dia, antes de chegar em Brasília, teve um problema que teve uma chuva muito forte, levou a ponte que devia estar uns 7, 8 metros acima do nível do rio, choveu, veio uma enxurrada, levou a ponte e nós precisamos ficar quase 2 dias ali parado, enquanto fazia uma balsa com tambores de gasolina para que os veículos passassem o rio Tocantins. É essa foto que o LED pôs na televisão aqui, que você está vendo ali, ó? Então, exatamente, essa foto, que foi uma série de fotos. Agora, nessa viagem, aconteceu uma coisa muito bacana. Um certo dia, porque nós éramos atendidos pela FAB, um DC-3 ou um Catalina que descia em 200 quilômetros, dando apoio, trazendo alimento, gelo, verduras, etc. e tal, por causa da caravana que estava descendo. Eram mais ou menos uns 27 veículos, né, e devia ter umas 40 pessoas. O que aconteceu? O cinegrafista do Jean Manzon tinha conversado com o piloto do Catalina, que queria fazer uma filmagem aérea da estrada. E falou assim: Sérgio, eu não vou levar o meu assistente, você não quer ir comigo? Você vai com o meu assistente. Eu fui. Bom, você tem ideia, quando nós chegamos no Catalina, entramos e tal, tudo passando assim, né? Apertadinho. Então, o que era? Era a saída de emergência do piloto em caso de acidente. Lá na frente. Era um buraco desse tamanho assim. Foi ali que você perdeu os cabelos. Quase isso. Perdi os cabelos, a lágrima saía dos olhos e entrava na orelha. Ele amarrou o tripé, amarrou a câmera dele de filmagem, mas ele ficava por trás, né, por causa da câmera. Eu não, eu fiquei amarrado com o peito para fora, né, daquele buraco, vamos dizer assim, né, amarrado a câmera, e ele, quando começou a correr na pista, a camisa fez, estourou os botões, foi tudo para trás, a lágrima saía dos olhos, entrava na orelha, porque qual é a velocidade do avião? Uns 300 km por hora, no mínimo, 250. E nós voamos por mais ou menos uns 30 minutos, de um campo até o outro campo, né, de apoio, e eu fora. Pousaram na água ou não? Não, foi na terra, terreno mesmo. Terreno mesmo. E o que acontecia? No fim, foi até um voo relativamente sem graça, porque uns 200 metros de altura você viu o quê? Tudo verde, aquele tapete verde, e um risquinho assim vermelho, que era onde já estava aberto toda a estrada, que a caravana estava passando naquele dia. Era transamazônica já, não? Era Belém, Brasília. Belém, Brasília. Belém, Brasília. Porque não tinha nada. Pra você ter ideia, porque eu estava num caminhão, né? No meu lugar. E se você saísse pisando na estrada onde foi aberto, você não conseguia atravessar, porque como se você encostasse aqui, era um mato tão fechado que era, cerrado, você não passava para lá, né? E tinha muita abelha
voando, porque você passava, batia num galho de árvore, aquilo vinha e a abelha entrava dentro do caminhão, aquela coisa Comia abelha e tudo mais. Exatamente. Não era fácil, né? Quer dizer, o cara fala assim, pô, era difícil abrir a rodovia, não fizeram nada pela rodovia. Realmente não tem muita coisa a rodovia até hoje, mas também não era fácil fazer esse tipo de coisa. Não era, porque, olha, à noite você dormia em barraca, tinha que montar barraca, né? Tem uma história que o fotógrafo Jacques Pires, que era o contratado pela Mercedes, ele gostava muito de pescar. E quando nós saímos de Belém, paramos perto do rio, acho que é o Tocantins, não sei se é o Tocantins. Ele foi pescar, né? Estava começando a escurecer, nós montando as barracas, quer dizer, montava, a cama era aquela de exército, né? E ele começou a gritar, me ajuda, quase que o peixe estava puxando ele para dentro d'água. Pra você ter ideia, ele pegou um peixe que era maior do que ele. Bom, o jantar estava garantido. Nossa, mas aí todo mundo correu lá e ajudou ele a puxar o peixe, porque era o corpo do peixe era assim, incrível. Então, e naquele lugar tem bastante onça. Nossa, coisas, mãe, né? foi assim, uma viagem bacana, aquela coisa toda, e que chegamos em Brasília, fomos recebidos pelo Juscelino, Então, essa foi uma viagem que, propriamente, eu conto como história de voo, esse voo no Catalina. Entendi, mas aí vocês foram para Brasília e conheceram o presidente Juscelino Kubitschek. Aí, semanas depois, eu voltei para Brasília para fazer umas fotos aéreas, porque Brasília ia ser logo inaugurado. Então, eu voltei para fazer umas fotos aéreas em Brasília, né? E o que aconteceu? Quando nós fomos de Real Aerovias, o avião era 2 motores e... Um DC-3, talvez? Não, DC-3 não, era o... DC-6? Real Aerovias, Convair. DC-6, Convair, pode ser. 340, se não me engano. Qualquer coisa do tipo. Tal. E quando nós voamos em cima de Brasília, não dava para fazer, porque janelinha pequena, vidro tudo rabiscado. E a pista de pouso em Brasília, como é que era? Já era asfaltada, tudo, não? Já era asfaltada. Mas pequenininha, tinha o quê? Uma casinha? Mas porque descia muito aviões lá, né? O que aconteceu? Nós descemos e estávamos lá e eu ouvi alguém falar, o presidente está chegando. O presidente Juscelino estava chegando. Devia ser umas 11 horas, meio-dia mais ou menos. De fato, daqui a pouco desce um avião, um quadrimotor pequeno. É o Viscount. Você falou que é o Viscount pequenininho, tudo bem. Eu fotografo ele chegando, conversando com alguém e ele pergunta para mim. Para você, mas do nada, sem te conhecer? Ele viu me fotografando, né? Falou, de onde você é? Eu falei, eu sou de São Paulo, do jornal A Gazeta. Tá bom, aí eu perguntei para ele, presidente, o senhor deixa fotografar o avião? Aí ele chamou o oficial de ordens dele, que estava, deixa ele entrar, aquela coisa toda. Aí eu fui até o avião e fiz umas fotos dentro do avião, que são aquelas que estão ali. Ali, ó, o LED acabou de pôr na televisão ali. Exato, são aquelas fotos. Né? E foi bacana, porque disso tudo, depois choveu, precisamos esperar um táxi, porque o campo, propriamente a casinha era a casinha de madeira, que era os passageiros ficavam. Aí nós fomos para o Hotel Nacional, que era o único hotel que tinha. Eu fiquei hospedado lá, hein? Do lado do palácio. Aí nós fomos para lá e tal, quando foi na hora do jantar, veio o garçom lá. Quem é da Gazeta? Quem é da Gazeta? Um telefone. Era alguém do palácio dizendo que o Juscelino estava nos convidando para tomar um cafezinho com ele no dia seguinte, que era um domingo. Aí nós fomos lá no domingo, tal, ele recebeu a gente e falou, olha, sinto muito, eu não posso ficar com vocês, porque surgiu uma reunião, mas eu vou tomar um cafezinho. Tomou o cafezinho conosco. E caiu fora. Aí eu falei assim, presidente, você deixa eu fotografar o palácio? Ele falou, a casa é sua, entra aí e faz o que você quer. Que legal, hein? E fotografei. Você vê como era o tratamento, era muito bacana, não tinha essa segurança, essa bobajada toda como tem hoje atrás de um presidente. Mas as pessoas também mudaram, né? Eu acho que é verdade. Sim. Sérgio, vou pedir um pouquinho da sua paciência, porque agora vem o ONOLED. O ONOLED vem com a gente, já voltamos já.
Estamos de volta com o meu amigo fotógrafo, mais conhecido como Sérgio Jorge. O nome dele todo é Sérgio Vital Tafner Jorge, mas ninguém chama ele. Eu chamo ele de Sérgio, que eu acostumei assim. Sérgio tem muita história boa para contar, hein, meu velho? Então, dando continuidade, né, o que aconteceu? Além de fotografar o palácio, umas coisas do palácio, o presidente Juscelino perguntou assim para mim: você fez alguma foto aérea de Brasília? Eu falei: não, presidente, do avião que eu cheguei não tinha condições. Ele chegou e falou: então um minutinho. Chamou o oficial de novo, oficial do lado dele, falou assim: chama o helicóptero aqui, ele vai fazer um voo de meia hora em cima de Brasília para fotografar. Esperei um pouquinho, de fato, chegou um helicóptero ali no jardim do palácio, peguei o helicóptero, voei, pena que era domingo, estava tudo vazio. Vazio, não tinha ninguém trabalhando. Mas fiz essas fotos foram publicadas dias antes da inauguração de Brasília, que foi logo em seguida, que também eu participei fotografando a inauguração de Brasília. Isso na Gazeta. Na Gazeta. A Gazeta é de São Paulo, era isso? Era a Gazeta, como é hoje, por exemplo, a Rádio Gazeta, a Televisão Gazeta. Ah, é desse grupo. Era a Gazeta esportiva e nós chamávamos de Gazetão. Quer dizer, a Gazeta que fazia só sobre esporte e a Gazeta que era um jornal diário, propriamente com notícias nacionais, internacionais. Que lá bons você tempos. Fazia trabalho para os dois jornais. Que bons tempos, hein, Sérgio? Era um bom tempo. Sérgio, Foi maravilhoso. Eu sei que você fez alguns voos no oeste do Brasil, também desbravando o oeste do Brasil, com o tempo do Orlando Meto. Ele contratou vocês para fotografar a fazenda e tudo mais, conheceu os índios e enfim. Aí, eu vou contando para você a história toda. Eu já estava na Manchete, porque o Prêmio Oeste eu ganhei através da Manchete. Eu já estava trabalhando na Manchete, onde eu trabalhei por 12 anos. Deixa eu só fazer um adendo. Para quem é mais novo, a revista Manchete era mensal? Não, semanal. Semanal. A revista Manchete era semanal. Era uma revistona grande, muito legal, toda colorida, né? Toda colorida. Era ela e o Cruzeiro que existiu, né? Da editora Bloch, infelizmente não existe mais, mas foi uma das revistas mais conhecidas do mercado brasileiro e internacionalmente conhecida, né? Em toda a América do Sul e também conhecida na Europa. Então. Na Europa. Bom, o que aconteceu? Tínhamos 6 ou 7 fotógrafos aqui em São Paulo. Mas nós fazíamos uma equipe de 2, o repórter e o fotógrafo. E eu sempre fazia com o Durval Ferreira. E nós vimos a respeito que o Brasil estava, em 64, vendendo ou doando as terras, Mato Grosso, Goiás, aquela parte toda ali do começo da floresta amazônica. E o que aconteceu? Nós queríamos fazer uma matéria lá. Sim. Porque aquilo disse que tinha muito gado, etc., mas não tinha nada de agricultura. E nós ficamos sabendo que o Orlando Meto, né, da usina Barra Mansa, coisa parecida. Barra Bonita. Barra Bonita. O maior produtor de açúcar do mundo ele foi, eu não sei se ainda é, mas era muito Exatamente, grande. naquela época era. E ficamos sabendo que ele estava comprando lá uma área muito grande. E o Durval Ferreira entrou em contato com ele, e ele se prontificou, falou de fato que estava comprando uma fazenda muito grande, uma área lá. Para você ter ideia, era maior do tamanho do estado de Alagoas. Nossa, muito grande. Mais ou menos 335 mil hectares goianos. Eu nem sei. É um monte de coisa. Um monte e tal. Dá para andar bastante dentro. E ele falou assim: não, eu vou fazer vocês chegarem lá, o que deve ser uma matéria muito bacana para a revista. E foi a única coisa que tem que aguardar um pouquinho, porque eu mandei um barco levando combustível, uma série de coisas, levando 50 homens que vão chegar em São Félix do Araguaia, pelo rio Araguaia. Quando chegar lá, então, ok, não tem problema, tem combustível, tem tudo, para vocês fazerem um voo. E, de fato, passado um tempo, ele telefonou para o Durval e falou assim: tem um avião, um Cessna 185, é isso? Cessna 185. 85. Deve ter sido o avião que ele sempre voou bastante, o Papatango Kilo Sierra November, KSN. Você sabe. Amigo, aqui é uma fonte de saber. Que bacana, que bacana. E, então nós voamos, ele deu esse avião, nós saímos de São Paulo, eu, o Durval, o piloto, se me engano, chamado Guilherme, uma coisa assim, e o advogado Sérgio
que queria conhecer toda aquela área, né, porque ele provavelmente não conhecia. Então, nós voamos de São Paulo até Goiânia, Goiânia até São Félix. Lá era a base, porque tudo chegava lá, tinha combustível, tinha uma palhoça, né, em que tinha as camas para você dormir, tinha um chuveiro numa lata cheia de água. Tinha conforto? Tinha, sem problema nenhum. Tinha lá, índio? O índio nós vimos uma noite. Sim. Uma noite. E tinha o cara que cozinhava, aquela coisa toda. Geralmente era carne de paca, peixe de monte. Né? O piloto mesmo, um dia ele saiu, eu fui com ele, na beirada do barranco do rio assim, ele esperava um pouquinho, ele tinha um 38 com um cano desse tamanho assim. No ele peixe. Assim, esperava assim, pá! O peixe virava assim, flutuava, ele pegava. Pescar com revólver. Tá? E foi assim uma viagem maravilhosa. Porque o Orlando ele fez um trato conosco. Falou, o piloto, eu comprei essa fazenda, eu preciso localizar e queria que vocês rodassem, fizessem um peão em cima. São 10 quilômetros por 10 quilômetros. Zigue-zague. Faz um zigue-zague em cima dessa área para ver se tem tribos de índio. E o piloto vai localizar direitinho seguindo o rio, etc. E tal. Naquela época não tinha GPS. Não, era só na bússola lá, só na bússola. E tal. Ele localizou o rio e nós ficamos fazendo um voo zigue-zague em cima da área e constatamos que não tinha nenhuma tribo de índio. Tinha do lado, tinha uma tribo que nós fomos num dia, que era no Chavantes. Porque nós descemos lá no campo do Chavantes, levando saco de sal, anzóis, linhas, e nós levamos 2 sacos de bala para dar para os moleques índios. E ficamos lá provavelmente o dia inteiro. E o que aconteceu nesse dia? Os índios convidaram para a gente almoçar com eles, comer com eles. Era um tacho desse tamanho, né, com arroz e cheio de carne de galinha. De galinha. Tudo bem, fome, estava um calor louco, os índios todos, não é que estivessem... Preparado por eles ou não? Por eles. Boa a comida? Deu para comer. Enganou o estômago. No meio do mato você come qualquer coisa. Eu imagino. Resultado. E os índios estavam muito, não digo sujos, estavam lambuzados. Lambuzados, devia ser com gordura, alguma coisa, e com cinza no corpo e pó de carvão. Espantar mosquito. Que era para espantar mosquito, que tinha muito. Pela manhã e no final da tarde. Bom, acabei de comer o almoçozinho lá, assim na mão, como eles comem. Nós íamos voltando, aí eu falei, bom, preciso fazer um xixi, né? Que tinha um voo de mais ou menos 40 minutos mais, até chegar a São Félix de novo. Aí eu fui lá no meio do matinho, um pouquinho lá, aí que eu vi um monte assim de pena, a galinha era tudo a arara que eles haviam matado. Pena colorida. Estava com flecha e tal. Tá, então eu comi arroz com arara. Então, é bom arara? Ali pareceu galinha, aquelas coxinhas pequenininhas. É branquinha, coisa e tal, né? Bom, e como nós ficamos lá, acho que foi 7 dias, num dos dias, nós tínhamos que visitar uma outra área. Lá que ele pediu, aproveite se tiver tempo, passa lá. Como nós estávamos com o voo em aberto, né, os 7 dias em aberto, e na noite anterior, voltando, né, à noite anterior, nós estávamos lá, ia ter churrasco, peixe na brasa e churrasco de paca. Então, pera um pouquinho. Carne de arara, churrasco na brasa e carne de paca. Carne de paca, Tá certo. O que aconteceu? Começou a escurecer, chegaram lá uns 10 índios, arco, flecha, etc e tal, aquele jeito deles, e queriam cerveja. Bom, todo mundo. Índio não é besta, né? Cotizamos e pagamos 2 engradados de cerveja. E comemos paca, etc e tal, enchi a cara de cerveja, aquela coisa, todo mundo. No dia seguinte, levantamos... Inclusive o piloto que estava com você. Também, os 4, todo mundo comeu. Porque foi um ambiente agradável. Bom, levantamos voo, eram às 10 horas da manhã, mais ou menos, né, voamos um pedaço, voamos uns 40 minutos, o meu intestino começa assim... intestino, eu falei, nossa... É assim, ó, a locução mais é assim... Não é isso? Eu olhei assim pro piloto, pro Guilherme, e falei assim, Guilherme, eu tô intestino ruim.
por enquanto, tudo bem. Cuidado, quer dizer, né? Ele lá pilotando. Aí daqui a pouco os dois de trás, o Sérgio e o Durval. Olha, Sérgio, eu também estou aqui com o intestino ruim. Eu acho que eu vou fazer na calça. Aí o piloto, vocês vão me sujar o avião inteiro e não dá para fazer no saquinho. Aí o saquinho, não pode me sujar o avião inteiro e tal, mas eu também estou ficando ruim. Lasqueira. Ele tinha comido paca também, né? Tudo, não, a mistura carne de arara, paca, que mais? Cerveja, não podia ser legal. Eu tava já somando isso aí para saber, sabia que ia sair um negócio ruim. Aí aquela dor de barriga, todo mundo assim, etc e tal. Dentro de um Cessna 185 apertado para dentro. Apertado. E aí ele falou assim, olha, eu acho que aqui é uns 10, 15 minutos de voo, estão abrindo a Brasília-Acre. E vamos lá. Ele virou, né, mas sentido oeste, né? Ele virou, voamos um pouquinho e viu a estrada assim, né? Aí o que ele fez? Ele voou em cima da estrada um pedaço, aí tinha um tratorista trabalhando, um trator trabalhando. Ele deu um rasante, virou, deu outro rasante, fez um negócio no motor de tira aceleração, põe aceleração, deve ser algum código, eu não sei. Para o tratorista se mancar. Fez esse parar. Eu gosto dos seus efeitos sonoros. Bom, você fez isso, resultado, veio, a asa quase batendo assim na lateral das árvores. Quando ele tocou no chão, era barro para tudo quanto é lado. E voando barro, e parou. Pra você ter ideia, o pneu, né? Quase atolou. Ficou atolado lá no barro. E o que aconteceu? Paramos perto do tratorista, parado lá no trator, esperando a gente, porque ele encostou o trator fora da estrada. Desce 4 caras correndo, sem calça, para soltar o barro no barro, né? Então, eu lembro bem que eu estava do meu lado, olhando para ele lá, e os 4 no chão, assim, né? Soltando a nossa desinteria. Que né? sufoco, hein, cara? Louco. Foi o sufoco da desgraçada. Isso já foi uma emergência, hein? Emergência total. Você sabe que existem 2 padrões lá na Esquadrilha da Fumaça, quando o cara tá meio ruim da barriga, porque não é um avião apertado, e ele precisa ser meio assim, é o VRC e tem o VLC. O VRC é vontade repentina de cagar. E o VLC é vontade louca de cagar. Não pode falar palavrão? Pode, né? Um cagarzinho então foi assim vai ficar... aquele barro no barro. Tá certo, a bela cagada. E você não tem mais nada, né? Ali, aquela situação. Ele logo falou assim, olha, depois vocês acabarem, né? Depois, ali, 100 metros tem um riacho, vão lá tomar um banhão. Aí fomos os 4 lá, aí se enxugando, né? Pelo calor, né? Se vestimos e voltamos para lá, sentar em cima da máquina do tratorista. E o piloto lá, bom, e agora? O que eu vou fazer? Bom, eu vou ver. Precisa desatolar o avião. Aí ele foi até perto do avião e subiu pela estrada, uns 200, 300 metros, e barro, né? Pisava, atolava assim no barro. Aí ele voltou e falou assim, o senhor não pode fazer um favor? Faz a seguinte coisa, pega o seu trator, aquele de pá, né? Vai até lá em cima, onde o senhor me viu, pega o trator e afasta a terra até chegar no chão mais seco, afasta, põe do lado, até aquele pedaço lá em cima, onde tem aquela... dá uns 500, 600 metros. Aí ficou tudo bacana. Aí ficou o chão mais livre, né? Sem o barro. Aí nós entramos no avião, aí que ele falou, vamos ver se a gente vai conseguir subir. Mas não sai na 185. Aí entramos no avião, eu lembro bem, ele puxar aquele coisinha assim. Empurrou, segurando no freio lá e soltou. Correu. Quando cheguei, e a buzininha tocando. Ai. Você sabe que essa buzininha ou não? É um alarme É sinal que o avião está com a velocidade bem baixinha e para baixo daquilo você vai entrar pelo cano. Foi diminuindo um pouquinho, mas aí estava chegando no barro. Aí ele puxou, o avião subiu. Aí ele virar para a esquerda, porque tinha um morro assim, ele virou, pegou a velocidade, parou de tocar a campainha. A buzininha de stop. E fizemos tudo muito lindo, é isso? Aí todo mundo já limpinho, tranquilo, só o avião, que era barro em tudo quanto era lado. Mas não tinha saída, né? Agora, você já teve alguma
troca de cueca, não essa aí, mas de uma troca de cueca assim, alguma pane num avião que você voou, algum medo? Olha, eu tive vários. O pior que eu senti foi eu cheguei de Milão, no aeroporto do Rio, e pegava um avião da VASP para você vir para São Paulo. E entramos no avião, entrei no avião, o avião subiu, era um jato pequenininho, acho que era esse da VASP que eu te falei. Back on Eleven? Hã? Back on Eleven, em inglês. Não é o bar, não era o Onelev, era um avião, acho que era um Boeing pequeno da VASP. Eu ainda tenho história que eu lembro que eu voei nesse avião quando Adhemar de Barros era governador, comprou 4. Eu fui com ele no voo que a Boeing veio exatamente fazer a demonstração do avião. Sim. Bom, o avião subiu, voou uns 10 minutos, devíamos estar quase em cima de Campos de Jordão, por ali, explode o motor do lado esquerdo. Barulho dentro do avião ou não? Não, fez barulho, veio um barulho meio oco, né? E aquela luz que vinha, e a fumaça preta que saía, e fogo. Aí o piloto, o comandante logo falou assim, não, a gente vai cortar o fogo. Aí saía aquela espuma, né, que voava, e você via aí apagava o fogo. Mas daqui a pouco, pá, acendia de novo. Agora, o duro é dentro do avião, a turma gritando, chorando, rezando, pô, e todo mundo foi... Nessa hora todo mundo fica bonzinho. Eu fiquei quieto, falei, eu não posso fazer nada. Chegou a minha hora, né? Vamos nessa. Vamos nessa, chegou a minha hora. E o fogo continuava. Pá, acendia de novo, apagava, aquela coisa toda. Aí o comandante entrou de novo no microfone e falou, nós não vamos descer em Campos de Jordão. Nós estamos com um motor ótimo, nós vamos voltar para o Rio de Janeiro. E estamos com prioridade, não sei o que tem lá. E eu sou aquele paraquedinha branco lá embaixo. Aí ele veio descendo, e quando eu vi, nós estávamos tocando na pista, os bombeiros correndo do lado, e tá, aí abriu a porta, quando parou, todo mundo saiu correndo, descemos, e se olhando assim, o motor, a asa, todo preta, ainda pingando aquela meleca branca, né, coisa toda. Então, esse foi um dos mais que deu para sentir, propriamente, a morte. Está dentro do avião e dar uma pane. Mas não entrou fumaça dentro do avião, entrou? Entrou ainda. Ela tem um cheiro. Você sente esse cheiro ainda, não? Não, mas... Você lembra do cheiro? Lembro. É um cheiro que parece-me que todo mundo no avião da Varig que caiu em Orly morreu mais por causa dessa fumaça. Que tinha Agostinho dos Santos, tinha um monte caído assim numa plantação de repolho. O Agostinho dos Santos tinha medo de voar e tinha medo de morrer queimado. E ele morreu no acidente de avião, que loucura, né? Avião, exatamente. Uma das grandes vozes do país, né? Era na época. E morreu mais gente importante lá. Morreu mais Eu não sei queimar, mas morreu. Uma garota do Rio de Janeiro, fazia filmes, etc e tal. Mas é assim, então tem muitas histórias. Mas você voou também no Comet. Ah, sim, esse foi engraçado. É um retorno de Buenos Aires para cá. Mas você sabe, deixa eu só te fazer um adendo, o Comet, não sei se você sabe, foi o primeiro avião comercial a jato. Você sabia disso? Não sabia. Olha que honra que você tem. Então, caiu um monte, né, você sabe? Caiu, né? Eu lembro que caiu aqui no Viracopos. Isso. Viracopos. Mas esse voo da Argentina para cá, estávamos voltando e quando ia descer em São Paulo, o comandante falou assim, vocês vai fazer um barulho estranho, etc e tal, mas nós vamos brecar o avião no ar. Brecar no ar? Como é que é isso? Como é que é essa história? Aí, como eu estava na janelinha era meia ovalzinha assim, né? Pequenininho. Isso. E aí eu vi que na asa saiu duas chapas de aço assim, e que o brecou mesmo, diminuindo a velocidade para você poder descer. Eu acho que ele não tinha, como são os agora, aquele que aumenta a asa. Tinha, flap tem. Aí aquele... O que sobe na asa é o speed brake, né, para quebrar a velocidade. E hoje dá o reverso. O reverso. Eu não sei se tinha reverso, mas eu voei da Argentina para cá nesse avião. Né? E de helicóptero, voou bastante ou não? Teve algum incidente com o helicóptero? Eu voei helicóptero toda hora. Eu voava muito com o Olavo Fontoura.
Olavo Fontoura, para quem não sabe, era o dono da Biotônico Fontoura, e ele tem até hoje na avenida, no Campo de Marte ali, a Avenida Olavo Fontoura. E o neto dele é o Olavo Fontoura, que também mexe com aviação então. hoje em dia, e é meu amigo, por acaso. Um abraço para o seu Olavo Fontoura. Olavinho, famoso Olavinho. Porque... O Olavo Fontoura morreu num acidente de helicóptero. Eu conto a história para você. É bom, então conta. A história. Sem querer, um dia a gente foi fazer umas fotos para a Manchete e o Olavo Fontoura ofereceu o helicóptero para a gente fazer umas fotos. Era uma foto que saiu na capa da Manchete que eu fiz. Era do edifício Itália, visto bem de cima com angular. Saiu na capa da Manchete essa foto. E ele gostou e, sem querer, um dia ele me telefona e fala assim, Sérgio, o próprio Olavo Fontoura. Olavo Fontoura. Não dá para você sair comigo? Eu preciso fazer uns presentes para uns amigos de umas fotos aéreas. Você faz para mim? Ah, lógico, tudo bem. Então eu vou te buscar no edifício Itália. Descia lá em cima. Aí veio o Judimar Piccolo, era o piloto dele. Lembro bem do nome. Eu ia lá, subia, sempre via helicóptero, me pegava, ou ele vinha junto, ou pegava ele na casa dele, lá no Jardim Europa, o Jardim América, não sei, lá tal, e nós íamos, fotografa aquela fábrica ali, fotografa isso aqui, e tal. Eu descia, ia, revelava, fazia as ampliações e dava para ele. E às vezes, vamos, depois o que fazia? Às vezes, nós descíamos lá ao lado da Volkswagen, porque ele era dono que transportava os veículos da Volkswagen. Que legal. Descíamos lá e a gente ia almoçar num restaurante. Um franguinho. Frango com polenta ali na que frente. delícia. Foi muito. E o que aconteceu na morte dele? Na casa dele, você descia em cima da garagem, que ele fez um reforço, pequenininho, e o helicóptero descia ali. Mas tinha um jeitinho para você chegar lá, etc e tal. E que esse Judimar, eu lembro bem que eu desci várias vezes, fazia direitinho. E nesse dia que ele faleceu, foi um outro piloto. E na hora que ele foi sair, acho que ele virou um pouco antes, né? Ele tinha que subir mais e virar. Quando ele virou antes, a hélicezinha de trás bateu num cano de ferro que tinha na lateral, e o helicóptero começou a virar. Estourou a porta, caiu a porta, estourou o cinto dele, ele morreu porque ele foi batido naquela ação centrífuga na parede, ele morreu ali. Que coisa, hein? Exato. E você mesmo sofreu alguma queda de helicóptero, alguma coisa assim? Sofri. Eu voei muito de helicóptero. É. Posso dizer para você. Eu sei que tem um fotógrafo brasileiro, que eu não lembro agora quem é, mas que caiu com o helicóptero no mar. Perdeu a câmera. Ele não aconteceu nada. Sobreviveu. Sobreviveu, né? Eu estou aqui também para contar a história. Como é que foi essa história? Eu tinha que fotografar Salvador e fotografar Hotel Quatro Rodas, né? E tal. Então a gente levantou o voo, era um helicóptero. Não era grande, era médio, não era também pequeno, era um helicóptero médio. E o piloto era um piloto português, um velhinho português. Você lembra o nome dele? Não, não lembro. Era eu e ele. Aí nós levantamos voo, fiz as fotos do hotel em 2 alturas, aquela coisa toda. Falei, agora vamos fotografar Salvador, a cidade. Voa para cá, voa para lá, em cima do mar, para lá, tal. Voamos mais de 2 horas. Aí falou assim, agora nós temos que voltar, porque o sol tinha que descer, é isso? Antes do sol, o pôr do sol. Estávamos voltando. Ele subiu mais, uns 400, 500 metros, né? E da cidade até o aeroporto, você deve ter uns 8, 10 quilômetros, mais ou menos, né? Você passa em cima de um final de cidade, depois tem a parte do governo, depois tem o mato. Então, voltando, daqui a pouco a gente sente um barulho, né? Já estava escurecendo, sente um barulho que engasga. Sabe quando você troca a marcha de carro? Sei, que engasga tudo. Ele então vai pifar. E de fato, pifou. Parou, só ficou a S. Virando. Ele falou, vamos cair e tal, em cima do mato. Aí, quando nós olhamos para baixo, tinha um buraco na mata, só com capim. Uma área relativamente assim, de uns 100 metros quadrados ali, que devia ter alguma coisa plantada. Aí ele falou assim, vamos lá, vamos descer lá. E ele veio.
né? Vum, 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 descendo. Ele só teve tempo de falar para mim. Assim, encosta bem para trás e... Puxa o cinto. E puxa o cinto bem forte. E você sabe como soltar depois de você? Aí ele veio. E quando ele chegou na altura da árvore, um pouquinho mais alto, ele, não sei o que ele fez, o helicóptero fez assim. Caiu como se tivesse caído de 2 metros de altura. Tranquilo. Tranquilo. Só aquela armação de ferro Entortou um pouco. que abriu assim um pouquinho. Descemos, aí ele falou, tranquilo, fica aí, tal, relaxa um pouquinho e tal. Quer dizer, eu acho que esse tempo, 5 segundos. Rápido. E a cueca ficou com aquela freada feia ou não? Quase que ficou. Puta lá, quase que ficou. Deu tremedeira? Deu tremedeira. É terrível, né? Deu, Aí você fica, machucou? Não, tá bem, tô bem, tal. Não tem nada? Não tem nada. E a hélice continua virando até parar. Ele falou, agora vamos descer, vamos ver o que a gente vai fazer para ir embora, né? Você não sabia onde estava, né? Você só sabia que estava na frente e era o campo, na nossa direção. Foram a pé? Foram a pé. Não, aí quando eu estava caindo, eu vi que tinha uma luzinha. Na minha frente, assim, tinha uma luzinha. Depois que, olha, quando a gente estava descendo, não caindo, né? Estava descendo, eu vi que tinha uma luz nessa direção aqui. Vamos ver. Aí a gente começou a rodar naquela direção, viu que tinha um pisado. Sim. Andamos uns 100 metros naquele pisado, tal. Aí começou a dar uma capoeira, capim, né? E tinha uma casa. Chegamos na casa, a mulher falou, vocês não se machucaram. Eu escutei um barulho de um helicóptero tal, e depois parou e tal, não sei o que tal. Não, estamos bem e tal. Vocês caíram? Não, nós descemos. Pronto. Nós descemos. Tá bom, eu falei, como é que a gente faz para ir para a cidade? Como é que eu faço o caminho? Ele falou, mas eu queria pelo menos... Ele falou assim, não, meu marido é chofer de praça, ele vem vindo agora para o jantar, espera um pouquinho que ele leva vocês. Aí vocês aproveitaram e serraram uma boia. Até o campo, né? Até o campo de aviação de novo. Mas eu falei, mas você tem rádio, você não vai... Não comunica nada, fica quieto. Não. Então, assim foi que propriamente teve um acidente de helicóptero. Que legal. Sérgio, a gente já volta já. Dá mais só um segundinho pra gente aqui, falar um pouco mais das suas histórias incríveis, tá bom? Ok, vamos lá. Voltamos já. Estamos de volta aqui com o amigo e fotógrafo Sérgio Jorge. Sérgio, o que mais que você tem para contar pra gente? Olha, agora nesse intervalo eu vi que você tem um Paulistinha ali, um PP ali e tal. Um P56C, olha aí. Esse aqui eu muito nesse voou bastante? Voei. Eu também voei demais, olha aí. Pra você ter ideia, todos os aeroclubes tinham um desse. Tinha. Né? E quase sempre, quase abandonado, né? E por 2 vezes eu tive problema nesse avião. É mesmo? 2 vezes. Porque a vantagem dele, você tirava a porta, ou melhor, nem precisava tirar a porta. Você abria o vidro, né, o plástico, ele colava assim, colava na asa. Sim. E você ficava com todo aquele buraco desse tamanho da janela. Uma beleza para fotografar. Maravilhoso. Né? E por 2 vezes. Uma vez, eu já estava na Abril, pedindo para fazer uma foto em Belo Horizonte, do Mineirão. Durante um jogo, porque estava cheio o Mineirão, e toda a área em volta
era estacionamento. Então, uma foto muito Que legal, bonita. deve ser muito legal. Só que o jogo de futebol começa às 4, 5 horas, e já é um horário que a luz... Já não é grande não é coisa. mais. Naquela época não tinha câmera eletrônica, era o filme que tinha disponível. Eu levei uma Hasselblad. E o filme, o máximo que tinha era ISO 400. Então, né? Trixispã da Kodak. ISO 400, que era colorido, foto colorida. Ah, colorida já. Então, eu conversei direitinho com o piloto, e falei o seguinte, quando nós vamos voar em cima do Mineirão, vamos achar 2 alturas, eu estou com a lente normal, eu vou dizer para você, essa altura aqui, você marca e você vai fazer um peão Em volta. Né? Em volta. Tinha que voar assim, né? Porque eles queriam uma foto 90 graus. Aí você não tem como fazer assim, você tem que olhar mesmo no visor. Olhar, avançar o Tava filme. com câmera de motor, arrasto de motor. Sim. Bom, aí voamos a certa altura e tal, achei essa altura aqui, fica dando peão. E dava 60 de velocidade. É pouco. Você vê que é quase nada, não dá para fotografar. Uma câmera Hasselblad. Voando de peão com a Hasselblad, com objetiva normal, achei a altura e falei para ele, o senhor voa só fazendo um peão assim, quase como é que seria, vertical ou não? Na Sim, vertical, na vertical. é assim, na horizontal bem torto. E eu vou lá, tic, 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 fazendo, bati 2 rolos de filme, né? A Hasselblad não pode ouvir esse tique-tique seu, hein? Mas aqui você pode. É porque lá é plaplaque, plaplaque, plaplaque. E sobe o espelho e dispara. Câmera maravilhosa. E fiz 2 rolos de filme, já estava escurecendo, relativamente quase escuro, porque o sol já tinha ido embora, né? Na hora de descer no campo, na hora que ele tocou na pista, pá, blum, estoura o pneu. Explodiu o pneu. O pneu do lado esquerdo. Resultado, o bichinho virou assim o barranco. E foi pro barranco. Ele ficou quase que em pé, pisando no freio. Nós paramos nariz assim no barranco. Caramba. Isso foi um acidente com esse carro, com esse avião. Mas não aconteceu nada. Mas esse avião aí é maravilhoso, não mata ninguém. Estou aqui para contar. Com certeza. Outra vez, com o mesmo avião. Tem que fotografar Recife para mostrar que Recife parece Veneza. É tudo cheio de rial. Mas tem uma música com respeito disso. Não tem? Eu acho que não tem. Sei. E tal. Mostrar Veneza, Recife, cheio dos rios, aquele negócio todo. Aí, bom, não tinha helicóptero. Onde eu fui no Aeroclube. O Aeroclube ficava a praia, os prédios, passavam 200 metros a pista do Aeroclube. Fui lá, falei, tal, queria fazer um voo assim, tal, mas aqui, ou é aluno, ou o senhor paga 300 cruzeiros, né, 1 hora de voo, né? Não, eu pago, tá, eu quero fazer um voo assim, tal, 2 alturas, lá, né? Expliquei, era um velhinho piloto. Não, ele era o professor do Aeroclube. Ele falou, tá bom, então dá para fazer. Que hora que o senhor vem? Eu falei, eu venho aqui lá pela 1h30, mais ou menos esse horário, que é o que eu queria para fotografar. Eu voltei, quando voltei, estava lá um avião caindo aos pedaços. Afe Maria. Tinha buraco, rasgado. Desanimado. Eu olhei aqui e falei, nossa mãe, eu vou voar nisso? Será que eu posso voar nisso? Né? Tudo bem. Eu falei, não, eu ainda voei ontem com um aluno, tal, não sei o quê. Tá bom, entrei no avião. Tá, saiu, subiu lá, voou, deu as voltas que eu queria, uma altura, outra altura, tal. Ok, tá feito, bati 4 rolos de filme, chega, né? Vamos voltar. Na hora que ele começou a voltar, pá, Motor. explode o motor, fumaça, aquele... Fecha a janela! Aí eu baixei o vidro, aquele óleo correndo assim e tal. Ele começa assim, vamos descer na praia, vamos descer na praia. Devia estar o quê? Uns 200 metros. Você já pensou na sua câmera? Era Hasselblad? Não, com a Hasselblad. Na sua Hasselblad. Aí, vamos descer na praia. Ele virou para descer assim, né? Porque estava na linha dos edifícios. Virou para descer na praia. Nossa, tá cheio de gente na praia. Vamos lá. Aí ele acelerou de novo. Aquele óleo que saía, ele subiu. Desligou o motor, né? Aí veio só planando assim, passou assim nos edifícios. E logo depois, a pista. abaixava, era a pista.
Que sorte, hein? Aí descemos e tal. Você ficou com medo? Não. Não. Tudo bem, estou acostumado. Trocou a cueca? Não cheguei. Tá, ficou com medo? Não, tudo bem e tal. Quando nós descemos do avião, tinha os amigos dele que viram um barulho e aquela fumaça saindo, correram junto com a gente do lado da pista. Descemos, tinha 3 blocos, né, que não tinha o bloco, o cabeçote, o pistão fazia assim para fora. Tá, então esse o avião estava muito bom, realmente. Estava bem, estava ótimo, né? Eu falei assim, agora você tem que mandar arrumar, né? Então foram 2 problemas com esse avião, mas foi muito bacana. Mas é um avião maravilhoso, ensinou o Brasil a voar, sabia? Agora, eu acho a seguinte coisa, eu não sei como é que você está de tempo da entrevista. Você tem o tempo que você quiser. Podemos ficar até amanhã cedo aqui. A gente pede uma pizza depois para mais tarde, mas você continua falando. Você não viu que nós só falamos com problemas? Sim. Eu queria fazer também um elogio às companhias aéreas. Claro. Tá? Porque o que acontece? 2 voos que me marcaram muito. Tá? Um voo de uma companhia aérea estrangeira, um voo de primeira classe daqui até a Alemanha. Que coisa boa, hein? Primeira classe, imagino que para a Alemanha deve ter sido Lufthansa. Nossa, mãe, olha, foi assim, maravilhoso. Foi Lufthansa? Lufthansa? Lufthansa, exatamente. No Boeing 747. 747 que tinha a parte em cima, assim. Você foi lá em cima? Eu fiquei lá em cima. Que chique, hein? Foi maravilhoso. Um voo assim que eu não esqueço. E outro voo da Lanchile, daqui para Santiago, sem querer, eu comprei uma passagem que não custou tão caro, né? Eu e minha senhora, e fomos daqui até Santiago de primeira classe. Confortável. Um voo maravilhoso. Você só dá raiva a hora que você volta na classe Animal Planet. Aí desanima, hein? Animal, é loucura. Ninguém merece. Agora, eu vou fazer uma pergunta para a gente finalizar, que não tem nada a ver com aviação, mas tem com a nossa área, fotografia. Quem não sabe, eu sou fotógrafo, faço foto de aviões e publicidade. Conheço o Sérgio há mais de 30 anos, quando ele fazia palestra na Importécnica de Hasselblad. Ele é o senhor Hasselblad. Hasselblad foi a primeira câmera a ir para a Lua. Foi. Tem 4 lá, parece. Então, abandonadas lá. Tem 4 abandonadas lá. Quem quiser uma Hasselblad, vai para a Lua e pega lá, né, Sérgio? Está lá de graça. Está lá de graça, sem conseguir chegar. Como era fotografar no seu tempo de ditadura? Era tão difícil assim? Como é que era isso aí? Não, você diz na época militar. Militar, é que a ditadura. 64. 64. Né? 63, 64. Bom, eu propriamente já comandava um grupo de 5, 6 fotógrafos na Manchete. Então, às vezes... Eu pensei que você comandava o quartel, você comandava? Porque a Manchete, naquela época, crescia muito. Já era um quartel, né? E tinha muitas revistas, né? Fazia mais de 30 revistas por mês, livros, aquela coisa toda. Então, tinha um que cuidava na época, da televisão, outro que fazia esporte, aquela coisa toda. E o que aconteceu? Nessa época, nos militares, de fato, dava muita correria, porque tinha assalto em banco, mortes, né, perseguição, né? Nós recebíamos envelopes que vinham e jogavam embaixo da porta do escritório da Manchete. E esses envelopes, o que tinham dentro escrito? O que tinha nesses envelopes? Não, desses envelopes, era alguém que contava, fulano de tal está preso, foi torturado, ninguém sabe onde ele está, mas deve estar no DOPS, assim por diante, né? Então, teve, né? Eu lembro que num trecho lá de uma época, que a maior confusão toda era Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que teve muita coisa nessa época. São Paulo não teve muito, estava mais calmo, um povo mais calmo, trabalhador no caso. Mas o que aconteceu? Falaram que vinha vindo uma tropa para invadir São Paulo, tá? E que havia parado em Registro, a divisa do Estado, correto? Então eu fui até lá, saí de madrugada, fui lá, chegando lá de madrugada, mas nem cheguei até a ponte, que é a divisa, o Rio, porque o Exército tinha colocado uma turma antes que brecava e não deixava ninguém passar. O jornalista? O jornalista não passava. Não passava. Se você fosse propriamente a caminho do Paraná, tudo bem, de Curitiba ou Londrina, você passava sem problema nenhum. Aí o guarda chegou, ele fuzil, não pode, tal, vira já, vai embora, não sei o que tem e tal, senão vou prender. Aí, que negócio todo, você vira as costas e vai embora. Uma noite, então, nós fomos, toda a equipe, eram 4 fotógrafos e tal, era um grande jogo no final do campeonato, no Pacaembu, estavam lá, eram mais ou menos 7 e pouquinho. Em que ano isso? 70 e...
70, por aí, 69. Quem que estava jogando, você lembra? Devia ser Santos e São Paulo, Santos e Palmeiras, eu não lembro bem. Gente, esse homem tem uma memória que vou te falar uma coisa impressionante. Agora você quer ver a escalação de todo o time? RG, CPF de jogador. Pelé, Pepe, Durval, Gilmar, eram os principais, estavam em todos os jogos. E nós estávamos lá bem antes, né? Porque você entrava antes para ficar mais tranquilo. E aí veio o técnico da rádio Jovem Pan, na época. Veio assim falar com o locutor que estava ali do nosso lado, conversando com a gente. Falei, puxa vida, acabaram de matar o Marighella. O Marighella era o cara mais procurado pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, né? Era o cara que comandava tudo isso, né, no Brasil inteiro. Mataram o Marighella, mataram o Marighella. Aonde foi? Na rua... puxa vida, aqui na Paulista, bem na Paulista. Casa Branca, na meio da Casa Branca, mataram o Marighella. Falei, como? Não, deu agora, acabou de dar notícia. Aí eu peguei e falei assim para os companheiros, falei, olha, vocês ficam no futebol, e eu vou lá comer. Eu com o Durval, vou pegar o motorista, vamos já para lá, que eu já sei que sabia, era a notícia mais importante. E quando nós chegamos, ainda estava naquele alvoroço policial. E nós fomos entrando. Quando nós estávamos próximo ao Fusquinha, que estava o Marighella morto, né? Eu falei, o que está fazendo aqui? Como é que vocês entraram? Não tinha ninguém. Então encosta no muro. Encostamos no muro, mandou pôr a máquina no chão e ninguém fotografa. E a gente encostado no muro aqui, na calçada aqui, o Fusquinha parado e o Marighella morto lá. Não deixou fotografar. Ficamos lá mais de 1 hora, até que 1 hora chegou a policial, tirou ele de dentro, fez digital, aquela coisa toda, revistou os bolsos e puseram ele de novo dentro do carro. Só que não puseram aonde ele estava morto, porque ele estava sentado ao volante do carro, do Fusquinha. Sentado ali morto, apoiado assim, as 2 mãos caídas e tal. Puseram ele no banco de trás. E ele era relativamente... Não era gordo, mas era pesadão, grandão. Não, você está me chamando de gordo. Não, isso é bullying, cara. Gordo sou eu. Então está explicado. E aí os policiais não conseguiram pôr ele atrás. Aí um precisou passar do outro lado, puxar o corpo e puseram ele torto no banco de trás. Mas nesse período todo, eu e o outro fotógrafo, o Antônio Pirozelli, começamos a analisar a situação. Tiroteio, a situação. O que aconteceu? Os tiros, eram 3 tiros pela frente, no lado do Volkswagen, do lado direito, 2 tiros atrás, dava para você ver direitinho, e porque os 2 de trás pegou no assento do banco do Volkswagen, tinha um furo de bala, né? E propriamente ele não tinha nada, ele tinha um sanguinho aqui e um sangue na mão, assim, no dedo. E lá, depois que tiraram ele, que propriamente houve saiu sangue no peito, porque o Fleury, que deve ter sido o Fleury, queima a roupa, deu um tiro aqui nele. Morte instantânea, 3 segundos assim, acabou. E vocês fotografaram? Eu fotografei tudo isso. E hoje depois? Eles autorizaram vocês fotografarem? Não, ele autorizou a fotografar, fazer uma foto e ir embora. Eu fiz 3 fotos ali rápido e mandou subir e ir embora. E não deixou mais ninguém entrar. Só depois que abriu tudo, tinha arrumado tudo, aquela coisa toda. Aí veio... Resumindo, você deu um furo. Isso é um furo de reportagem. É um furo. Saiu na revista. Na manchete. Saiu, acho que 8, 10 páginas na manchete. Porque aí deu enterro, deu pesquisa, porque lá mataram um dentista, mataram uma mulher que era policial, um tiro na cabeça. Como é que mataram? O negócio foi aqui, ela estava lá. E foi queima de arquivo. E eu saiu na manchete, saiu histórias inverídicas, tá? Que eu li na própria manchete, entrevista com o Sérgio Fleury, dizendo um monte de coisa que eu imagino que era tudo mentira dele, tudo mentira. E aí passaram-se 25 anos. E eu aquilo guardado, memória guardada. Até que veio um fotógrafo, que era policial, e fotografou Herzog enforcado. Sim, aquela famosa, Você lembra aquela famosíssima, foto? sim. Ele precisou fugir do Brasil,
ficou morando nos Estados Unidos e quando veio, que você não podia falar tudo o que você queria, né, há pouco tempo, eu acho que foi de 82, 80, tal, ele veio e falou, aquilo foi forjado, eu fui obrigado a fotografar, aí quando eu falei a verdade, precisei ir embora do país, então agora aqui eu estou falando a verdade, saiu na Folha. Na Folha. Foi exatamente matado antes e pendurado como sendo enforcado. Eu falei, puxa vida, então eu vou pensar em contar a verdade no Fleury. E você contou? Contei. Aonde você contou? Aí eu fiz a seguinte coisa, eu fui no sindicato dos jornalistas, peguei advogado, falei o que poderia acontecer. Ele falou, nada, você vai falar uma verdade e alguém vai ter que desmentir você. Aí eu procurei as pessoas, nós estávamos em 5 pessoas encostadas no muro. Todos eles morreram. É mesmo? A única palavra seria a minha. E eu falei isso para o advogado. Ele falou, mas como é que você pode provar? Aí eu falei assim, olha, o corpo foi para o necrotério. Deve ter feito autópsia, um levantamento. Etc., tudo aquilo. O que acontece? Eu vou fazer uma explanação, vou fazer um desenho do que eu acho. E vamos ver o que acontece. Aí o sindicato de jornalistas passou para a imprensa, a única foi a Isto É, que me procurou, que ninguém queria falar nada. Procurou, Sérgio, eu falei, olha, eu não tenho prova, eu vou falar o que eu vi, né, naquele 1h30 que eu fiquei ali na frente. Esse relato que você passou para mim. Aí eu falei assim, eu vou falar, olha, eu fiz esses desenhos, tinha feito umas fotos também, montando a cena. Eu falei, o que você pode provar é ver se isso aqui é o que está no necrotério. O jornalista foi lá no necrotério, pediu a cópia, chegou, falou, bateu direitinho o que você está falando. Os tiros onde pegaram, tudo que eu falei estava lá. E depois o delegado Fleury morreu num acidente afogado, né? Afogado. Mentira. Entendi. E aí então saiu no jornal, 4 páginas na Isto É, sobre a mim, eu falando isso tudo. Que legal. Aí fiz fazer uma palestra de um dia, foi lançado um filme sobre ele, a mulher dele estava viva, eu falei e tal, né? E há pouco tempo veio um juiz de Brasília, me ligou para fazer uma entrevista, e eu precisei contar toda essa história para o juiz. Tudo de novo? Tudo de novo. Ele falou, Sérgio, a tua é a mais verdade que nós temos das outras declarações dos padres, etc. e tal, e do próprio Fleury, disse que matou ali no chão. Eu falei, mata no chão, tem um ângulo diferente, o tiro dele foi pá, aqui, e nem saiu nas costas, nada, morreu dentro do próprio peito, do coração dele. Que loucura. Sérgio, vamos falar de coisa boa. Você fotografou o 1000º gol do Pelé? Não. Não, eu falei no começo que você fotografou. Você falou primeiro o 1000º gol. O 1000º gol aconteceu no Maracanã, num jogo à noite. Eu antecipei uma foto junto com o Pelé, nos marcamos com ele, eu levei uma Kombi, eu e o Durval. O Durval, que era muito amigo do Pelé, porque ele era santista. Nós levamos uma Kombi com 360 bolas cheias, a Kombi inteira, e durante um treino do Pelé, do Santos, antes nós marcamos no chão 1000, um 1000º, eu subi em cima da arquibancada, lá com uma objetiva 150 da Hasselblad, eu fiz 4 fotos, ele no meio do 1000, de um lado, no meio e do outro lado. Ele, no final, eu desci, fizemos um monte de bola e pus a cabeça dele no centro da primeira bola no morro, na montanha de bolas. E isso propriamente saiu na manchete, página dupla, né, falando sobre o 1000º gol do Pelé, que estaria acontecendo na próxima quarta-feira no Maracanã, assim e tal. E ele marcou o gol, 1000º gol. O 1000º gol. Gente, uma pena, a gente vai ter que acabar essa entrevista maravilhosa, mas o dia que você quiser voltar para contar mais história de fotografia, você volta aqui para o nosso estúdio. Queria agradecer o Valdir, a Érica, Sakamoto, que está visitando a gente aqui, o Homem do Mel, e a você, Sérgio Jorge, por estar aqui com a gente, dividindo a sua história de aviação e de jornalismo.
Tá bom? Tá. Muito obrigado. Volte a hora que você quiser. Eu que agradeço a você, meu caro Ricardo, por essa oportunidade. Não são mentiras, são verdades acontecidas em grandes voos por esse Brasil afora. É isso aí. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, vai lá no site, no YouTube, aliás, entra lá, se inscreve, dá o joinha, porque você já sabe, né? Se não der o joinha, o canal não sobe. Quando você dá o joinha, o YouTube fala, olha, essa filmagem é boa. Então dá o joinha lá, porque senão também a dona Érica mandou embora. Um abraço a todos, até a próxima. Valeu! Thank you.